Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração deste final de semana, 18º final de semana após Pentecostes. Eu, pastora Nádia, quero te saudar com grande alegria neste final de semana com a palavra que também é parte do nosso tema do ano de 2020 de João, no capítulo 15, versículo 16, onde o nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu escolhi você para que dê fruto, eu escolhi vocês para que deem fruto e para que este fruto não se perca. Assim nós iniciamos a nossa celebração rogando que Deus sopre sobre nós o seu Santo Espírito, para que nós possamos crescer na fé, no amor e produzir os bons frutos que Ele de nós espera. Cantemos juntos pedindo: vem Espírito Santo, enquanto eu acendo a vela que nos lembra da presença de Deus iluminando o nosso mundo. Cantemos. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Vem Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmista do Salmo 80, o versículo 14 e 15, ele olha para a realidade do povo. Desamparados por Deus, eles experimentam o que é abandono e o que é destruição, tal como uma parreira que cresce solta, sem cuidado, sem proteção, sem aquilo que ela precisa para se desenvolver. E eles imploram, pedem pela ajuda, pela misericórdia de Deus. Assim diz o salmista: volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva esta parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Assim também nós, neste momento, voltamos os nossos olhos para Deus e suplicamos pela nossa realidade, por pessoas e também por toda a criação. E pedimos: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Oremos juntos e juntas ao nosso Deus, pedindo misericórdia. Oremos. Deus de justiça e misericórdia, trazemos-te o nosso lamento. Vivemos num país tão ricamente abandonado a ponto de dizermos que Deus é brasileiro. Olhamos com profundo pesar o clamor da natureza, tua criação. Sentimos a pele arder no calor dos últimos dias e nos angustiamos ao pensar nas queimadas do Pantanal e da Amazônia que seguem sem controle. Nos causa indignação saber que a ganância e a maldade humana estão na base de mais de 90% dos incêndios. Sim, confessamos que este é um fruto azedo que a humanidade tem produzido. Deus de justiça e misericórdia, trazemos-te o nosso lamento. Sentimos a dor de tantas pessoas doentes, enlutadas, desempregadas, humilhadas, com medo. A fome e a falta de oportunidades aumentam a insegurança e a criminalidade. A violência não apenas aumenta,
mas ainda é incentivada. São frutos amargos que temos produzido e colhido. Diante da realidade, encaramos a campanha política e as eleições de nossos governantes com apatia e sem esperança de reais mudanças. Já provamos o gosto podre da corrupção, da injustiça e da manipulação do poder em benefício de umas poucas pessoas. Nos sentimos desamparados. Deus de justiça e misericórdia, trazemos-te o nosso lamento e imploramos: tem compaixão de nós. Não retire de nós o teu cuidado e a tua proteção. Não porque merecemos, mas porque sem ela a nossa desgraça é certa. Inclina teu ouvido, escuta teu povo quando clamamos, implorando por ajuda, cantando: ó Deus da justiça. Querido irmão e querida irmã, o salmista também diz: Senhor, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Este é também o nosso clamor e esta é também a nossa esperança diante de tantos frutos amargos, azedos, podres que a humanidade tem produzido e tido que colher. Que Deus mostre a sua misericórdia e nos anime pelo poder do Espírito Santo para que nós possamos produzir o doce fruto do Espírito Santo em nossa vida, o fruto do amor, do cuidado, da justiça, da ética, da honestidade e do respeito, do cuidado com o próximo, com a gente mesmo e também com toda a criação. Que assim nos capacite e nos ajude o Deus triuno. Amém. Cantemos juntos e juntas, animados, animadas pela fé. O teu povo, Senhor, está sofrendo, caminhando de um lado para o outro. Uma vida mais justa está querendo, ou então vai migrar até estar morto. Animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, animados pela fé. Desse jeito que a coisa está andando, o sistema escravista que domina, ele é o mal que está nos desviando da verdade de Cristo que ensina. Animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, animados pela fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam contigo, meu irmão e minha irmã. Eu quero iniciar a nossa reflexão deste dia especial com uma pergunta. Você já sofreu alguma frustração na vida?
Já se sentiu frustrado, frustrada em algum momento? Eu penso que com certeza sim. Frustrações, elas fazem parte da vida de todo ser humano. E a frustração, ela surge quando nós temos uma expectativa, quando nós esperamos, desejamos que algo aconteça, ou que uma pessoa faça, ou reaja de uma determinada forma, e acontece algo completamente diferente, ou aquilo não se concretiza, não acontece aquilo que nós esperávamos. Aí vem o sentimento de frustração. Eu vou dar um exemplo bem comum que talvez você já tenha experimentado. Pensa, por um exemplo, quando você ajudou uma pessoa, quando você ofereceu ajuda, se dedicou, doou tempo, às vezes dinheiro, às vezes alguma coisa, por uma pessoa e esperou que em troca ela reconhecesse o que você fez por ela, quem sabe retribuísse. E o que acontece é que a pessoa talvez mal agradeça ou nem se lembre de um dia agradecer ou reconhecer o que você fez por ela. Já experimentou isso na tua vida? Eu penso que sim. Isto é o que nós chamamos de frustração. Como você se sente quando as suas expectativas são frustradas? O que você faz diante desta realidade, quando você se sente frustrado? Em muitos casos, quando a gente percebe que a gente fez tudo o que a gente podia, quando a gente realmente se dedicou, deu tudo de si para aquela pessoa ou por aquela situação e nada de bom aconteceu, não veio o retorno que a gente esperava, que a gente se sente frustrado, e a gente pensa o que mais eu poderia ter feito e não vê algo mais que a gente poderia ter feito, a gente começa a desistir, a gente deixa essa pessoa, deixa essa situação de lado, a gente abandona, deixa a própria sorte que se vire, a gente muitas vezes diz. O texto bíblico que nós temos previsto para hoje, ele conta uma história de frustração. E eu quero te convidar a acompanhar esse texto bíblico no Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, no capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 7. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia essa história, é uma história realmente muito interessante. E ele começa falando assim, ele conta uma história, faz uma narrativa, ele diz: vou contar agora para o meu amigo uma canção a respeito de uma plantação de uvas. O meu amigo fez esta plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas que ele esperava produzir. Ou seja, ele deu todas as condições para que aquela vinha crescesse, se desenvolvesse e produzisse os frutos. E esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas somente deram uvas azedas. Então ele se pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Agora, ele continua, o meu amigo diz: moradores de Jerusalém, povo de Judá, digam, a culpa é minha? Fui eu que errei? A culpa é minha ou é da plantação de uvas? Eu não fiz por ela tudo o que eu podia? Então, por que ela produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Por quê? Ele pergunta e não se conforma. E aí ele diz assim: agora eu lhes digo o que eu vou fazer com a minha plantação de uvas. Eu vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Eu vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada.
O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. O que o texto bíblico diz até aqui, ele não vai castigar a vinha, mas ele vai retirar a proteção e vai retirar o cuidado que ele destinava a ela até naquele momento. E isso por si só é uma desgraça muito grande. E aí ele termina dizendo assim: a plantação de uvas que o Senhor Todo-Poderoso diz, as parreiras de quem ele tanto gosta, são o povo de Israel, o povo de Judá, você e eu. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só viu as suas vítimas gritando por socorro. Querido irmão e querida irmã, eu escolhi vocês para que deem fruto, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que é também o nosso tema deste ano 2020. A plantação de uvas da qual o texto bíblico fala representa o povo de Deus do passado e também nós no presente. Também nós somos plantados por Deus e recebemos dele tudo o que precisamos para crescer e produzir bons frutos. A vida, os dons, força, sustento, tudo Deus nos dá e ele dá com generosidade. Pelo batismo, ele nos torna seus filhos e suas filhas. Ele poda a força do pecado na nossa vida, não com faca ou com tesoura, mas com o poder da cruz de Cristo e com o seu sangue vertido no Calvário. Ele nos anima todos os dias e nos encoraja pelo Espírito Santo. A nós e a toda a humanidade, Deus tem cuidado como cuida, no texto bíblico, o dono da plantação de uvas. E eu pergunto, que frutos nós, que frutos a humanidade tem produzido? Doces ou azedos? Que frutos nós temos produzidos? Nós temos correspondido às expectativas do dono da vinha ou nós estamos frustrando aquilo que ele espera de nós? O que será de nós? O que será do nosso mundo se Deus retirar de nós o seu cuidado e a sua proteção? O que será de nós se Deus retirar de nós o seu cuidado e a sua proteção, assim como diz o texto bíblico? E eu pergunto, será que o que nós temos visto no mundo à nossa volta não são sinais disso já acontecendo? A palavra bíblica de hoje, ela não quer nos deixar amedrontados, mas também não permite que nós nos tornemos juízes sobre os nossos irmãos e irmãs, dizendo que nós estamos produzindo doces frutos apenas em nossa vida e os outros, eles estão produzindo frutos azedos. A palavra bíblica, ela quer nos sacudir. Sim, a palavra quer nos sacudir para que levemos a sério em nossa vida a graça e o amor de Deus, mas também o seu juízo. No Evangelho, a palavra de Jesus também nos alerta fortemente, faz um alerta muito forte para aqueles que querem receber tudo de Deus, todas as suas bênçãos, cuidado e proteção, mas não querem viver a sua vida obedecendo e seguindo a sua lei, vivendo o amor, vivendo o perdão, se empenhando pela paz entre as pessoas, pela vida com dignidade para todas as pessoas e
o cuidado com a criação de Deus. Para estes, Jesus Cristo diz: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. São palavras fortes ditas para nós nos textos bíblicos previstos para este final de semana, que nos dizem coisas muito simples, muito profundas e para a nossa profunda reflexão. A fé em Jesus Cristo, ela é ao mesmo tempo a fé que nos salva, que nos garante a salvação eterna, e é também a mesma que nos compromete com o reino de Deus já neste mundo. Ela nos compromete a viver uma vida em obediência à lei do amor, aqui nas nossas relações com o próximo e com toda a criação. É isto o que Deus espera de nós. O que será, eu pergunto de novo, o que será de nós? O que será do nosso mundo, de toda a humanidade, se Deus retirar de nós a sua proteção e o seu cuidado? E nós não deveríamos brincar com a palavra bíblica. Se Deus escreveu isso daqui, não é simplesmente para nos ameaçar, nos constranger ou dar uma liçãozinha de moral. A palavra de Deus é palavra que é graça e é juízo. Ela é lei e evangelho. E a lei, ela quer nos corrigir para que nós possamos viver mais próximo daquilo que Deus espera de nós. E eu quero desejar nesse dia que Deus nos inquiete o nosso coração por meio desta palavra e oriente as nossas ações. Pensemos nisso, cada um de nós em si e nas suas relações, para que nos tornemos parte das videiras que produzem bons frutos e que se deixam também podar por Deus ali onde precisam ser podados. Enquanto nós meditamos nesta palavra, eu convido para cantarmos quando o povo se reúne. Não pensa só em si, no seu umbigo, na sua necessidade, mas não esquece do mundo ao redor, que clama, geme e sofre em grande parte pela desobediência do ser humano à lei de Deus. Pensemos nisso enquanto cantamos. Que é destruída, é trazida em nossa prece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento a ouvir, se apercebe que
Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nos fala sobre os frutos que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida. E ele diz assim: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Pedindo que Deus nos conceda sempre mais esse Espírito que nos capacita a produzir os frutos que Ele de nós espera. Eu convido a nos reclinarmos a nossa cabeça perante Ele e orarmos, intercedendo também pelo nosso mundo. Oremos. Deus todo amoroso, desde os tempos mais antigos, investiste tuas bênçãos e o teu trabalho no teu povo eleito, para que fosse uma luz para as nações na organização de uma sociedade justa e pacífica, e qual uma vinha desse bons frutos. Nós te pedimos, não retire de nós o teu cuidado e proteção. Continua investindo a tua graça e as tuas bênçãos também em nós, apesar de nossos frutos ainda serem azedos e pouco aproveitáveis. Capacita-nos pelo teu Santo Espírito para que em tudo o que fazemos tenhamos em mente o objetivo de melhorar o mundo em que vivemos, para a tua maior honra e glória. Tem misericórdia da tua vinha do teu povo e envia de novo chuva boa e abundante sobre a nossa região, em especial sobre as regiões onde dia e noite o fogo destrói sem piedade a vegetação e animais totalmente indefesos. Protege, Senhor, protege a tua vinha de adoecer, cuida e restaura quem está doente, consola quem está triste e enlutado. Deus da justiça, sabemos que não merecemos que faças nada disso por nós. Porém, suplicamos pelo teu olhar amoroso. Como o salmista nós clamamos, volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Isto nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, entregando a ti nossa vida, nosso futuro, nosso mundo, todas as pessoas e toda a criação, quando clamamos a uma só voz, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certas de que Deus ouve a nossa oração e está sempre pronto a nos socorrer quando nós clamamos pelo seu socorro. Estendamos as nossas mãos abertas para nos lembrar que nós nada trouxemos e nada vamos levar, mas que Deus em generosidade nos tem dado tudo o que nós precisamos e que por isso nós também podemos partilhar com as outras pessoas. Assim, com humildade e sinceridade, recebamos a bênção do Deus generoso e amoroso. Irmão e irmã na fé em Cristo Jesus, que o Senhor, o bondoso e o misericordioso Deus, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Que assim te abençoe hoje e eternamente o Deus triuno, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Deus, sirvamos a Ele sempre com alegria e lembremos, pelo batismo, Deus nos tornou parte da videira verdadeira. Ele nos concede tudo o que precisamos e nos diz: eu escolhi você para que dê fruto. Que nossa vida possa ser de doces frutos do amor, da bondade, da ética, da obediência à palavra do Senhor. Um forte e carinhoso abraço e que Deus nos guarde assim, na palma de suas mãos. Amém. E finalizando esta celebração, nós queremos cantar e pedir que Deus mande sobre toda a nossa terra chuvas de bênçãos. Nós temos chuvas, rogamos